Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Nosso culto doméstico de oração. Tempo de nós juntos buscarmos a Deus, intercessoriamente falando, de orarmos pelas nossas cidades, pela nossa nação, pela sua casa, pela sua família, orarmos uns pelos outros. Esse tempo precioso de estarmos ao redor da mesa, batendo esse papo. Estou aqui com os pastores Paulo e Eliel. Pastor Paulo, graça e paz, boa noite, tudo bem? A graça, a paz, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que nessa noite você vai ser impactado pela palavra, aprender um pouquinho e daqui a pouquinho vamos entrar em guerra. É um tempo de buscar Deus. Pastor Eliel, graça e paz, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, pastor Ricardo, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão aí do outro lado aí. Creio que o Senhor hoje tem algo especial para cada um de vocês aí. Amém. Vai ser um tempo precioso da gente bater um papo e buscarmos a Deus juntos. Eu quero iniciar esse bate-papo para a gente meditar e continuar meditando, na verdade, no texto que nós estamos estudando aos domingos, né? O segundo domingo eu tenho pregado sobre João, capítulo de número 17, e a temática é discernir nos tempos. Eu penso que é muito oportuno a gente continuar esse bate-papo. Então, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 5, e depois nós vamos discorrer alguns versículos específicos aí e buscar um entendimento junto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar revelando a palavra dele aos nossos corações, em nome de Jesus. Nós temos falado da perspectiva dessa oração sacerdotal de Jesus, ser a oração mais extraordinária relatada, em minha opinião, aqui no Novo Testamento. Tem várias orações escritas, Paulo escreve em Colossenses, Filipenses, Efésios, né? O próprio Jesus em Mateus 6 ensina a oração do Pai Nosso, mas a oração sacerdotal é uma oração completa, onde ele vai orar por ele mesmo, ele vai orar pelos discípulos, pela situação do momento, ele vai orar pela igreja, pela unidade, pela glória futura e orar por nós, que estamos aqui hoje, em 2020, atravessando esse momento tão desafiador, né, quais todos nós estamos inseridos nesse contexto. Essa oração vai nos ensinar sobre aprender a discernir os tempos. Né? Você vai ver do capítulo 13 até o capítulo 16, Jesus no cenáculo com os discípulos, ensinando a ele como eles se devem se comportar nesses últimos dias, nos últimos momentos. E aqui ele muda a perspectiva dessa fala, desse diálogo com os discípulos. Ele está falando do serviço, em João 14 ele está falando do caminho, em João 15 ele está falando da intimidade, da comunhão, em João 16 ele começa a falar sobre o Consolador, a vinda do Espírito Santo, e ele termina dizendo sobre as aflições deste tempo, né? Como se a situação de hoje que nós estamos atravessando, diante do sistema do mundo, como nós temos sido afligidos na nossa alma. E aí ele muda a perspectiva. No versículo 1, começa, tendo Jesus falado de todas essas coisas, agora ele levanta os olhos para os céus. Então nós temos ensinado isso, aprendido disso juntos, né? Olhar para os céus, olhar para o alto, sabendo que o nosso socorro está no Senhor, que criou os céus, que criou a terra, e que é dele que virá todas essas coisas. Colossenses capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim, ó, portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. E a minha primeira fala aqui é essa, aonde você tem buscado socorro? Da onde você tem mantido os teus olhos, o teu foco? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, assim, ó,
quem guarda o mandamento não experimentará mal algum, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então a Bíblia diz que o coração do sábio, daquele que guarda os mandamentos, daquele que guarda as promessas de Deus, ele discerne o tempo, ele faz uma leitura desse tempo, e ele discerne o modo de agir de Deus. Deus tem um modo de agir dentro de cada tempo, dentro de cada situação de tribulação, situação momentânea que todos nós estamos administrando. Então, se o nosso coração se tornar um coração sábio, se nós entendermos que nós estamos ressuscitados juntamente com Cristo, que nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado está à direita do Pai, a gente muda uma perspectiva, você percebeu? O nosso problema é que a nossa perspectiva é só natural, é uma perspectiva terrena, humana, onde nós nos apoiamos só no que está acontecendo no momento. Então a oração de João, capítulo de número 17, vai nos ensinar sobre a inteligência de como orar e de como agir. No entanto que no versículo ainda de número 1, ele vai dizer assim, ó, Pai, é chegada a hora. Tem uma inteligência nessa oração. Tem um modo de orar. Tem um modo de agir. Ele vai agir dentro de uma verdade, dentro de um tempo. Ele vai agir dentro de um modo. Essa palavra hora, só para você ter uma ideia, é uma estação fixada pela lei de Deus. Ou seja, é um ciclo, é um tempo definido, é um momento definido por Deus. Ele está dizendo, Deus, o tempo definido do Senhor, a estação que o Senhor definiu antes da fundação do mundo, chegou a hora. Ele podia dizer assim, ó, eu não vou me entregar agora, eu não vou ficar esperneando agora, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou cumprir os teus desígnios, eu vou discernir de modo sábio o tempo e o modo de agir. E a minha primeira pergunta aos pastores é essa: como nós temos agido ou reagido, né? De que forma? De modo sábio ou não, com o tempo e com a ação desse determinado momento? Quais tipos de oração você tem feito, pastor Paulo? Quais tipos de oração você tem feito, pastor Eliel? Como nós temos orado nesse tempo? Para Deus nos livrar? Para Deus nos dar graça para suportar? Como que nós devemos orar? Quais as leituras do discernimento que vocês têm nesse tempo para a gente poder agir dentro desse tempo? Nesse momento difícil, às vezes você mesmo na sua casa, você se pergunta, até mesmo já chegaram pessoas, vizinhos, né, inclusive, chegaram para mim, pastor Eliel, e perguntaram assim, mas pastor, por que Deus permitiu isso? Porque é fácil, né, falar assim, Deus permitiu, né? Por que Deus está deixando acontecer isso? Claro, tudo é a vontade de Deus. Mas uma coisa que as pessoas não entendem é que quando Jesus ele veio aqui sobre a terra, ele falou assim, ó, primeira coisa que ele falou, amai-vos uns aos outros. A grande pergunta é, o mundo entendeu isso? Ou o mundo entendeu, odiai-vos uns aos outros? Sejam falsos uns com os outros? Levem vantagem uns sobre os outros, que é o que a gente está vendo agora? Então, nesse momento difícil, o que devemos fazer? A única coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor. No momento certo, no tempo certo, na hora exata, Ele vai vir ao nosso socorro. Eu vivo isso, não é que eu creio, eu vivo isso. Então nós temos que viver isso. Você que está na sua casa, viva isso. Não se desespere, não fique preocupado se vai faltar isso aqui. Claro, você tem que correr atrás, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus, mas não se desespere. Não é momento de desespero, é momento de confiar no Senhor. Amém. E esse tempo de discernir, né, essa batalha que a gente está agora, qual é a nossa oração desse momento? Nós devemos orar por quê? Para que a gente deve orar? Qual é o propósito da nossa oração? Porque muitos que nos acompanham acabam encontrando dificuldade na hora de orar, né? E aí eu ouço muito assim, mas eu não sei orar. E a própria Bíblia diz, né, que nós não sabemos orar como convém. O que você entende sobre discernir a oração do momento? Qual é a inteligência dessa oração do momento?
A oração do momento que nós devemos fazer é ter a certeza absoluta que Deus está no controle de todas as coisas. Mas como agora, como você falou, o que é que eu vou falar ao Pai? Você vai falar ao Pai. A minha oração tem sido feita na minha casa, com minha família, ao Pai é: Senhor, está tudo em Tuas mãos. O meu trabalho está nas Tuas mãos. A minha saúde está nas Tuas mãos. Então, não adianta você hoje achar que, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aqui? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aqui? Não, calma. Tenha paciência. Esse momento vai passar e nós vamos passar ele agarrados no Senhor e confiando nele. Glória a Deus. Pastor Eliel, esse coração sábio de Salomão aqui, Eclesiastes 8:5, discernirá o tempo e o modo. Na sua percepção, o que você tem discernido desse tempo e o modo que Deus está permitindo a gente lidar com todas essas situações? Sabe, pastor Ricardo, eu vejo assim que tem várias nuances, né? Uma delas é que nós vemos que quando nós estamos nessa concupiscência da carne, nós somos muito bons em esquecer aquilo que nos foi ministrado. Verdade. A palavra sempre nos fala: quero trazer à memória aquilo que me dê esperança. Mas em tempos de turbulência, em tempos de guerra, a primeira coisa que nós nos esquecemos é de nos apegar, é de saber quem nos deu a palavra, que foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que nos ensinou. Nós podemos ver que Jesus andava junto lá com o grupo dos 12 discípulos, andava com aquelas mulheres que o seguiam. Quando ele morreu e ficou os 3 dias morto, eles perderam totalmente a esperança. É verdade. Todo mundo perdeu as esperanças, né? Os discípulos de Emaús, Marta, Maria, Pedro, eles perderam tudo porque eles não sabiam viver com o momento adverso. E é isso que hoje nós temos isso. E a sabedoria, ela vem de Deus. Por isso que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dê esperança. E como? É meditando na palavra. É difícil o tempo. É difícil. É difícil você sentar com uma pessoa para te levar, para te impulsionar. Mas olha, pai, você que está aí, você é responsável, você é o sacerdote da sua casa. Você tem que trazer isso de qualquer maneira para a sua casa, senão as porteiras se abrem. Então, em tempos de dificuldade, é que nós temos que voltar ao Senhor. Ele está proporcionando esse momento para que nós possamos crescer, porque a fé é para cada um, a salvação é individual. Então, nós temos que viver, e nós como pais, nós como pastores, como sacerdotes, nós temos que estar conduzindo a nossa família em sabedoria nesse momento. Porque se você não agir com sabedoria, se você não tiver essa inteligência para orar e para agir agora, você permite as emoções te atropelar, né? Agora não é momento de nos mover pelas sensações momentâneas, pelas emoções, pelo calor das emoções. Então o que Jesus está nos ensinando aqui, quando ele levanta os olhos para os céus, ele muda essa perspectiva, ele tira o foco dos discípulos daquela situação momentânea e ele está dizendo: olha, existe algo do céu para a terra que vocês podem recorrer. Busque e pensa nessas coisas. Nós chamamos isso da inteligência para orar e para agir. Porque não dá para ficar jogando oração de qualquer jeito agora. A oração ela tem que ser focada nesse momento, tem que ser direcionada nessa situação. Porque a gente vai ter que agir. Não dá para cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem ou mudar. Depende de nós agir. A soberania de Deus não anula, né, a nossa responsabilidade como humanos. Né, Deus é soberano, mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos que agir. Como agir? Aqui é o grande desafio. Que quem não discerne nessa hora, como você bem disse, acaba fugindo. Acaba negando. Olha os discípulos fugiram. Olha Pedro, nega. Né? Quem não discerne a hora, trai. Olha Judas, trai. Se desilude. Né? Olha Pedro, volta a pescar, desiludido, decepcionado. Dorme, lembra os 3 discípulos no Getsemane? Os caras dormiram com Jesus lá, porque não discerniram a hora.
Quem não discerne a hora fica desesperado. Quem não discerne a hora fica para trás, né? Quem não discerne a hora, lembra aquele, eu não sei quem era, né? Não dá para especular teologicamente aqui, aquele jovem nu com o lençol. O cara não discerniu a hora, rapaz. Tava no meio da rua com o lençol nu lá, né? Não discerniu a hora. Quem não discerne a hora cai da janela como Eutico caiu. Paulo pregando, imagine uma mensagem. Paulo pregando, o cara não discerne a hora, está na janela e cai, né? O Eutico, ele cai. Então, se a gente não discerne esse momento, se a gente não discerne esses tempos que nós estamos vivenciando agora, com sabedoria, as nossas orações se tornam invãs. Aqui entra a crise de orar. Por isso que muitos nem oram mais. Porque oram e falam, mas a minha oração não tem efetividade. Deus não responde as minhas orações. Eu oro, mas as coisas não mudam. Não é que eu oro, as coisas não mudam. Eu tenho feito a oração certa para o momento certo. Eu tenho procurado de forma aguda. Porque se eu não discernir o tempo espiritual que eu estou hoje, eu vou estar orando uma coisa completamente desalinhada. Concorda com isso? Claro. Vocês têm algo para falar sobre isso? Porque, veja bem, as pessoas às vezes, elas não entendem que o que Deus fez por nós e ainda faz é muito além daquilo que a gente possa imaginar. O próprio Jesus aqui, nessa oração, ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, eu vim para eles. Ele veio para nós. Ele fala, o que está acontecendo é em favor de vocês. Exatamente. E se você olhar aqui no versículo 6 e 7, ele elogia aqui os discípulos. Ele fala assim, olha, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, Pai, eles estão guardando a tua palavra. Eles me compreenderam, eles me entenderam. Claro, com suas falhas. Sim. Você vai mais para frente, você vê ali um falha aqui, outro falha ali, como você acabou de citar. Mas, quando nós entendemos esse princípio da palavra, princípio daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas, aí fica mais fácil de você passar por esse momento. Porque senão, pastor, nós entramos em parafuso. Pedro. Entendeu? Eu até falei aqui da última vez, não essa última que eu vim, na outra eu falei, que eu comecei a assistir muito jornal, muita coisa, eu comecei a ficar desesperado. E eu estou no grupo de risco, entre aspas. É a idade, né? Também. Mas, quando eu comecei a ver aquilo, eu parei e falei, vem cá, esposa, vem cá, filhos. A nossa vida está no Senhor. Ele confiou a nós. Deus me confiou um grupo. Deus te confiou um grupo. Deus te confiou um grupo aí na tua casa, a tua família, tua igreja. Cuida dela. Sabe, aqueles vizinhos. A partir do versículo 20 fala assim, e aqueles que vão vir ainda. Exato. Através disso aí, vai vir muita gente. Vamos viver Nossa isso. família toda vai ser salva em nome de Jesus. Amém. Nossa parentela toda, essa é a promessa de Deus, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Esse é o melhor momento para a gente glorificar Deus com o nosso modo de agir, né? Com a nossa forma de agir. Eu acredito, pastores, que se abriu uma grande janela do favor de Deus para a igreja nesse tempo. E a igreja não está discernindo. A igreja está brigando para abrir, e ela nunca teve fechada. Ela está brigando para avançar, ela nunca deixou de avançar. As portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa é uma realidade. O que nós precisamos é discernir o barulho do mundo espiritual. Então eu creio que existe uma janela desse favor de Deus sobre o teu povo, sabe? De graça, de misericórdia, né? De nós nos alinharmos realmente. Agora, a grande pergunta é, qual é o tempo espiritual que você está vivendo? Qual é o tempo espiritual que você está vivendo? Qual é o tempo espiritual que nós estamos vivenciando? Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor Léo? Qual que é esse tempo espiritual, será? Olha, pastor, antes eu queria só fazer uma colocação sobre, como nós estamos falando, de ser específico, né? Deus, ele sempre trouxe isso para nós. Desde quando ele falou, olha Moisés, faça o templo, ele passou as medidas de cada espaço, né? De cada móvel, de cada utensílio, as de cores. cortinas, cores. Tinha preto e branco lá ou não? Não sei, tinha azul. Azul lá. Não tinha verde, não tinha verde. Então eu vejo assim que nós temos que ser específicos nesse momento nas nossas orações.
né? Temos que ser específico para que surta efeito. Porque se a gente começar a orar pela Rainha Elizabeth, não peguei o certo, porque disso não vai surtir efeito para isso que nós estamos vivendo agora. Para que o Senhor mude agora essa situação. Porque pedir, dar-se-vos-á. Então nós temos que estar clamando com esse intuito de sermos específicos nessa situação, nessa crise política que nós estamos vivendo, nessa crise emocional, crises conjugais, né? Tanta gente, né? Ainda hoje a minha mulher viu assim viu um casal dançando, falou, tá vendo? Tá falando que todo mundo tá brigando, eles estão dançando, né? Ela falou, acho que ela me deu um puxão de orelha, acho que ela quer dançar. Né? Então nós temos que estamos discernindo isso e sermos específicos nas nossas orações. Não sei se É isso aí, é fazer uma leitura, discernir. A essência desse texto, nessa noite, para cada um de nós, é que estilo e que tipo de oração nós temos feito, né? Porque eu vejo as pessoas orarem e entrarem em crise porque elas nunca recebem uma resposta das suas orações. Mas você tem orado realmente como convém? A gente tem orado com inteligência, com discernimento da batalha. Isso. A gente tem orado com discernimento do momento. Porque de repente você deve estar orando para mudar uma situação e Deus quer mudar você. Deus quer mudar teu coração. De repente você está orando para sair de casa logo, para liberar tudo, e que Deus queria que você orasse para que você e eu fôssemos transformados dentro de casa. Amém. De repente nós estamos orando para Deus, abre isso, abre aquilo, e Deus sabe que se abrir isso ou aquilo, vai acabar com a nossa história de uma vez. Ou seja, uma porta de fuga, né? Então a gente tem que aprender a discernir as orações feitas. Eu não estou dizendo que não tem que abrir, eu não estou dizendo que não tem que voltar, eu estou dizendo da gente discernir o modo e o tempo que Deus quer usar. E aqui a Bíblia diz que o sábio discerne isso. Seja sincero, nesses 63, 64 dias, qual foi o dia que você aquietou sua alma? Qual foi o dia que você parou 1 hora para orar a Deus? Que você voltou o seu coração para Deus? Qual foi o tempo que você realmente parou tudo para se dedicar a Deus? Se dedicar à palavra, se dedicar à oração, à devoção a Deus, dizendo, isso aqui é meu culto, racional, uma oração inteligente. Uma pergunta para cada um de nós, a oração muda Deus? Muda Deus? Não. O que a oração faz? A oração, ela simplesmente, ela abre uma porta que está fechada entre a gente e Deus, não que vai mudar Deus. Quando nós oramos, aquela porta é aberta. É isso aí. Nós somos ouvidos. Isso Entendeu? mesmo. Mas para isso tem que ter ação. Por isso que chama oração. As pessoas brigavam tanto, falavam, a igreja não é 4 paredes, porque a igreja não é 4 paredes. A igreja. Aí agora não tem a igreja as 4 paredes. Tem a igreja você. E agora você está brigando porque você quer as 4 paredes de volta. Os crentes são coisa brava. Você entendeu? A igreja somos nós e vamos continuar lutando. Sabe por quê, guerreando. irmãos? Quando a gente se move no tempo espiritual, tudo converge do céu para a terra. Quando você faz a leitura desse tempo, quando você entende o modo, quando você discerne através da oração o que Deus está fazendo, né, nós nos passamos a ser amigos de Deus. Rapaz, é bom demais quando você tem um amigo. Ele vai te confidenciar coisas. Ele vai antecipar para você. A oração é para isso. A oração é para você entrar nesse nível de intimidade com o Pai, ao ponto dele usar o termo amigo, como Abraão se tornou seu amigo, dele revelar coisas ocultas, coisas firmes. É aqui que a oração se torna inteligente ou inteligível. De eu ouvir a Deus, de Deus me direcionar o processo, né? Então agora chegou um momento da gente discernir isso. De repente o que Deus mais quer de nós, irmãos, é a gente ter voltado para a mesa e nunca mais sair da mesa com a nossa família. A gente nunca mais deixar de cultivar o culto doméstico que nós tínhamos abandonado há anos, por conta da desculpa que era correria, trabalho, tudo muito mais. De repente, o que você vai precisar de ficar agora atento, não é como você entrou na arca para esse dilúvio aí fora, é como você vai sair da arca.
É como nós vamos sair desse tempo que vai contar. E sabe qual é a oração que transforma? A oração que a gente faz. É a oração que a gente faz, né? Não é aquela oração toda pomposa, como aquele republicano, como aquele fariseu estava lá na esquina, lá, com aquelas franjas todas, aquelas pompas, aquelas palavras bonitas, ó grande Senhor, arquiteto do universo, e nada disso. Magnífico. Não, é aquela oração, eu, Senhor, sou o principal do pecador. O principal pecador sou eu. Essa é a oração inteligente. É a oração que discerne o momento. Sabe por quê? Porque de repente esse momento da oração é guerra. E você está celebrando. De repente é choro, quebrantamento. E você está aí, todo, né, sem discernir o momento. Então a oração, ela tem que ser discernida. Eu gosto de pensar que Deus às vezes nos coloca em situações que não dá para a gente sair. Críticas, difíceis, para nos fazer entender a grande necessidade de orar mais. E eu não tenho dúvida, irmãos, que esse é um tempo, que Deus nos permitiu isso, porque nós temos uma necessidade de orar mais. Uma necessidade de orar mais, de buscar mais a Ele, né? De orar de forma mais eficaz. A Bíblia diz no livro de Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eu fico analisando quantas orações ineficazes a gente faz. Quantos pedidos ineficazes a gente faz para Deus? Deus, como um pai, fala, esse menino não está entendendo nada. Essa aí fica no teto. Não é hora dele estar me pedindo isso. Essa aí a porta não abre. Não é hora dele estar querendo isso agora, nesse momento. Está faltando maturidade nessa oração. Está faltando responsabilidade nessa oração. Por isso que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos nem orar como convém. Ou seja, nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Para que a gente possa formatar e formular a nossa oração. Por isso que a nossa oração não é vã repetições. Quem faz isso são os pagãos. A nossa oração é construída mediante o discernimento da batalha. O discernimento do momento. Então hoje nós vamos orar e você vai discernir o teu dia de hoje. Você vai discernir o mundo espiritual de hoje. Nós vamos discernir o que está acontecendo. É como se um radar tivesse ligado e você está captando aí, ó, no mundo espiritual, o que está acontecendo, qual é o cenário. Agora presta atenção, não é para você sair na briga, na ofensiva, não é nada disso, né? É para você discernir e você ser sábio e saber o modo de agir e o que orar. O que orar. Eu tenho dias que eu chego em casa e falo para minha família, para minha esposa e meus filhos, essa noite é batalha. A gente vai ter que orar aqui, ó, nessa direção. Porque o radar está ligado, eu discerni esse nível de batalha aqui. Ó, essa noite é celebração. Nós vamos só celebrar. Amém. Só contemplar. Essa noite nós só vamos interceder por alguém, por uma família, pela igreja, por um ministério, né? Então aqui a gente começa a entender a eficácia que Tiago diz em 5,16. A oração de um justo é muito pode em sua eficácia, né? Muito tem poder na sua capacidade de alcance, na sua capacidade de você discernir. Essa palavra eficácia significa trabalhar para alguém, ajudar alguém, exibir atividade de modo operante. É quando você desenvolve uma capacidade na tua oração de ajudar algo, alguém, né, a chegar, é trabalhar por alguém, é se mostrar operante nesse processo. Então a oração de um justo é operante, é eficaz, quando é a favor de alguém. Aqui a palavra vai estar no tempo presente ativo. Ou seja, eu estou vendo a situação, mas eu estou orando por um presente ativo. E aí eu vou lá para o versículo 20, para a gente entrar aqui. Né? Jesus vai orar assim, ó, não rogo somente por estes. Ele está falando, eu não rogo pelos problemas dos discípulos momentâneos. Eu rogo também, além deles, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus está falando de mim e falando de você.
Jesus está falando daqueles que vão crer no meio desse processo da pandemia. Daqueles que vão crer daqui um mês, um ano, 10 anos, se ele não voltar. Você está dizendo, olha, eu rogo, eu clamo, eu busco agora, eu peço. Essa palavra rogar é erotal, no grego significa requerer, implorar, suplicar por aqueles que vão crer sem ver. Crer através de ouvir a palavra. Aqueles que através de ouvir a palavra e crerem em mim, eu estou rogando por eles, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Jesus está orando o seguinte: Pai, coloca todo mundo no seu coração agora. Faz todo mundo olhar para a eternidade. Faz todo mundo olhar aqui para o céu, para o teu trono de glória. Eu gosto de um texto em Abacuque 2:20, irmãos, que diz assim, ó: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Né? Então vamos comentar sobre isso, sobre aqueles que Jesus está orando, que somos nós, e aqueles que vão crer, do versículo 20. Vamos lá, pastor Paulo. Então, e uma coisa interessante aqui, o texto é bem claro, ele diz assim: aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra. Aí que entra a essência até da oração. Porque, como o pastor estava explicando agora, irmãos, quando você vai orar, a primeira coisa que você tem que ter com Deus é intimidade. É o conhecimento. Quando você tem intimidade com Deus, você abre o seu coração para Ele. Porque você sabe o que pede quando você tem intimidade com a pessoa. Exatamente. Né? Eu te liguei hoje e falei: Paulo, mandei uma mensagem. Você pode estar aqui 2 horas? Eu tenho um relacionamento com você. Eu posso te pedir. Você falou sim. Ponto final, né? Então eu tenho um relacionamento com você. Agora, se eu não te conheço, eu não tenho uma intimidade, como que eu vou te pedir para você estar aqui? Aí eu vou ficar pedindo um monte de coisa que não tem nada a ver comigo e Deus e para a minha vida. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o Covid-19? Não acredito. Até a perca de um filho. É mesmo? Difícil, né? É. Mas a Bíblia Uma doença, tudo. enfermidade, Aí ele continua, Paulo, tendão de Aquiles que rompe. depois trombose. E o pessoal está reclamando da quarentena aí de 2 meses, eu estou na quarentena há 6 meses. Deus te tratou mesmo, rapaz. Você entendeu? Te trouxe para a mesa. Então assim, tenha intimidade com Deus. Creia na sua palavra. Viva a sua palavra, ande com Ele, caminhe com Ele, nesse momento difícil agora, pegue-se com Ele. Se você não sabe orar, como o pastor falou agora há pouco, a gente sabe nem orar, chega para Deus e fala: Deus, eu não sei orar, eu não sei nem o que pedir, eu estou sem força. Então vá lá e chore. Amém. O versículo 24, Jesus ele diz assim na oração: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo. Ele está dizendo: Pai, onde eu estou à direita do Senhor, na eternidade, nas moradas eternas, vivendo na Tua presença, a minha vontade é que estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Oh, coisa linda. Rapaz, como é bom esse Deus. Ele está falando assim: ó Pai, onde que eu estou chegando? Meu nível de entendimento dessa oração, eu quero que os meus discípulos, eu quero que os irmãos lá de Ribeirão Preto, de toda aquela região circunvizinha lá, região metropolitana, do Brasil, da face da terra, eu quero que eles venham para caminhar comigo também. Eu quero que eles estejam nesse lugar. Sabe por quê? Porque o Senhor nos amou antes da criação do mundo. Ou seja, tudo que está acontecendo está no controle absoluto do Senhor desde antes da fundação do mundo. Pastor Eliel, um dia a gente conversava nesse bate-papo aí desses meses, né? E você me contava um pouco sobre aquele momento em que você foi confrontado nas situações que você atravessou. Tinha aquela ideia de um homem perfeito, do pai perfeito, do esposo perfeito, do marido perfeito, né? De que a gente é o machão perfeito. E de repente Deus tirou o teu apoio natural e permitiu acontecer uma sucessão de fatores. Fala um pouquinho pra gente o que você aprendeu com isso e como foi bom para te trazer para a essência de quem é Deus. Foi assim um momento, né? Porque Deus, Ele é grandioso.
A palavra diz lá no livro de Isaías que os pensamentos dele são muito maior que o nosso, a vontade dele é muito. E nós sempre queremos trazer sempre para a nossa realidade, né? Temos que trazer, mas o plano do Senhor é macro, né? Então, quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, porque isso nos traz muito, né? A nossa educação, a nossa cultura, né? O machismo que foi imputado. Então, tudo isso mexe muito com as nossas diretrizes, né? E a gente faz uma teologia própria para nós mesmos, e sabendo que nós não somos nada, não somos ninguém. Então pastor, esse momento que eu passei, né, com meu filho, que vocês sabem, né, eu tenho um filho de 9 anos, né, que tem síndrome de Down, e quando esse menino nasceu, veio numa época muito complicada mesmo, né? A minha mãe estava com câncer, uma metástase terminal, né? E ela esperou até o dia, né, do Samuel nascer, e fazia 15 dias que ela não levantava da cama. E aí o Samuel, nós fomos para o hospital por volta das 6 horas, chegamos, ele nasceu meio-dia, eu cheguei 2 horas em casa, com aquela maquininha ainda que filmava, né? E aí eu mostrei o vídeo para ela, né, que ele tinha nascido e tal. Até então nós não sabíamos de nada. E ela levantou ali, a minha mãe era uma profeta, né? Ela levantou, depois de 15 dias ela se levantou, ela sorriu, ela só estava só na água de coco. Ela sorriu, ela me abraçou, ela me abençoou, eu, a Luciana e o Samuel, né? E à noite ela passou para o Senhor. Isso deu um rebuliço assim na nossa mente, sabe? E logo então já veio o laudo da síndrome de Down. Aí eu falei, puxa, como eu posso? Eu sou um pastor, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor há anos. A teologia própria já gritou. Eu falei, ele não pode me dar uma criança com defeito, eu falava isso. Olha só. Porque eu estava fechado na cultura, na religiosidade. Eu estava fechado com aquilo, achava que que nada podia acontecer fora daquilo que nós determinamos para nós mesmos, né? Essa palavra determinamos é forte, né? Quando as pessoas a teologia do determinismo. Do determinismo, né? não. A gente determina Deus, né? Aí quando vieram falar, o seu filho tem síndrome de Down, eu falei, não tem. Ele não tem. E nós oramos, fizemos uma oração, a oração não específica, pastor. Chegou lá, eu pastoreava uma igreja, os irmãos fizeram uma roda em volta de mim, oraram, oração não específica. Verdade. E eles oraram, e aí veio eu vi um cavaleiro saindo e teve visão. Aí começa. Porque que o seu filho não vai ter nada, porque quando a criança tem síndrome de Down, tem um exame que chama cariótipo, que demora 15 dias. Então, nesses 15 dias foi uma batalha. Eu nunca orei tanto nesses 15 dias. sem foco. E Deus dizendo, você não está entendendo nada, rapaz. Não é essa inteligência. Não era assim, né? Então, e aí veio o laudo, veio a constatação da síndrome de Down, e eu falava assim, Deus, ele nunca aceitou um cordeiro com mancha. Olha ali, ó. Com mácula. Com mácula. Então, eu digo assim, o momento que você está vivendo, talvez hoje, né, que Deus nunca ia te prender na sua casa, que Deus tem um propósito em tudo. Aleluia. Em tudo. Graças. E quando nós começamos a não orar, eu tenho aqui uma frase, quando você não ora, você está dizendo para Deus, eu não preciso da sua interferência. Meu Deus, que forte essa palavra. Ou não se meta na minha vida, não quero a sua vontade. Eu não quero te conhecer, eu não quero o seu controle, eu não quero você sobre a minha vida. Quando você não ora, inconscientemente, você está passando essa mensagem para Deus. Para que Deus não se meta com você. Porque quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração e Ele vem e faz a sua vontade e nós aceitamos porque ela é melhor do que a minha, do que a sua. Amém? Essa é a vontade de Deus. E daquele momento em diante,
Vocês abriram o coração para Abrimos o coração e E hoje quem é deficiente lá hoje naquela casa? Vocês tudo, né? O Samuel é o especial. é uma alegria, irmão. É uma Exatamente. alegria, é um aprendizado que a gente tem a cada dia. É alegria sobre alegria, né? E provisão sobre provisão. Nós começamos a viver um milagre, nós começamos a ver o milagre de Deus, quando Deus disse para mim, antes de Samuel nascer, que eu ia ter um filho, a minha esposa ia ter um filho, e que ele ia mudar o meu ministério. Eu não sabia, pensei que ia ser aqueles pastorzinhos mirim, shortinho, de terninho pregando, eu achava que ia ser isso. Falei, será que Samuel vai ser aquelas coisinhas que pregam? E Deus veio e cada dia Ele vem mudando, sabe? Cada dia nós vemos a provisão de Deus, nós vemos o milagre de Deus a cada dia, em cada lição que Ele faz, em cada palavra que Ele diz, Deus está sempre trazendo ali o maná. E o pão de cada dia nos dá hoje. E a oração, aprendeu a orar de modo Aprendemos a orar de modo específico. eficaz. Então esses dias são dias da gente aprender a orar especificamente, de modo eficaz. De repente você está orando por tantas coisas, mas você nem perguntou para Deus o que é que você tem que orar. Você nem perguntou ao Espírito Santo de Deus o que é que Ele quer para você, de você, da sua família, desse momento, né? O que a gente pode extrair desse determinado momento. E Jesus já tinha intercedido por nós antes da fundação do mundo. Tudo que está acontecendo agora, o Senhor já tinha intercedido por mim e por você. Ele já tinha se colocado no santo templo, no lugar dele, né? No seu lugar lá no santo templo, na eternidade, e preparado esse momento para a gente suportar e para a gente sair dessa história. O versículo 25 diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, também não te conheci. Porém, eu te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Estou falando dos discípulos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que o Senhor me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Isso se resume esse tempo. Quanto mais você conhecer a Deus, mais amar a Deus, mais você desfruta desse tempo. A oração não move Deus. A oração transforma as nossas vidas. Amém. Transforma quem nós somos. Eu concluo dizendo para você que o discernimento profético desse momento agora é a inteligência da oração que você tem que fazer. Aprenda a fazer leituras dos tempos. Esse discernimento que você vai desenvolver agora vai trazer um momento de como você tem que orar, por que você tem que orar. A capacidade de você continuar nele, orando, a perseverança, esse caráter da perseverança, é o modo como você vai agir em suas orações. Terceira questão é a objetividade da oração. A oração tem que ter foco, ela tem que ter um objetivo, é a mira. Para onde você está mirando a tua oração agora? De repente você está mirando, né, para uma situação, e o que Deus quer é que você volte agora dentro de casa, ao seu casamento, a edificar a sua história, edificar a sua família. Lembra que antes de um ide, tem um vinde, tem um volta para casa, volta para dentro do seu coração, alinhe sua vida, conserte. A outra realidade é o poder dessa oração. Ele vai falar da unidade. Eu e o Senhor somos um, aliança. Não tem como você alcançar se a oração não estiver aliançado com Deus. Perímetro de unidade. E, por último, a visão, né? E a esperança é a glória, o alcance da oração, né? Você tem que olhar a nível de uma perspectiva eterna. Quando você discerne a nível de uma perspectiva eterna, então tudo fica diferente. A tua oração, ela começa a ter um sentido, ela começa a ter um significado, e a partir daí a gente vai ver uma efetividade dessa oração. Pastor Paulo, considerações finais, por favor. Amém. Falando sobre união, no versículo 24, olha o que Jesus fala aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo eles. União. O Senhor Jesus, Ele quer estar junto conosco nesse momento também difícil.
Talvez você está aí preocupado, talvez você está aí sem saber o que fazer. No versículo 26 ele fala que nós temos que conhecer esse Deus. O que é Deus? Deus é amor. E esse amor já foi derramado sobre as nossas vidas. Amém. Continua sendo derramado sobre as nossas vidas, mesmo agora, nesse momento difícil. O amor de Deus está aí na tua casa agora, juntinho com você, com a sua família e com aqueles que irão vir através aí de você mesmo. Amém? Então, entenda isso. Considerações finais, pastor Miguel, por favor. Bem, então nós sabemos que uma vida sem oração, ela é uma vida infrutífera, fora da pandemia. Na pandemia, ela é uma vida infrutífera ao quadrado. Então nós temos que estar ciente disso, que se Deus ele preparou esse tempo, tudo é da vontade de Deus. Então vamos parar de brigar, vamos ser específicos nas nossas orações, vamos unir as nossas famílias, né? E vamos celebrar o que Deus está no seu coração desde o princípio, que a sua casa é a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Lembre que são dias de oração eficaz. São dias de orações específicas. São dias de você discernir como sabe o tempo e o modo para você poder agir. Não haja de qualquer jeito. Não tome decisões precipitadas. Não faça escolhas precipitadas sem antes orar. Não haja pelas emoções. Busque ao Senhor. É um tempo de buscar a Deus. Agora é um tempo de nós clamarmos a misericórdia do Senhor. Eu concluo com um livro de Bill Hybels que o tema é ocupado demais para deixar de orar. Você está ocupado demais para deixar de orar. Você precisa agora diminuir esse passo, diminuir esse ritmo, encontrar um cantinho e um tempo específico para você orar de forma específica e eficaz pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu negócio, ministério, chamado e propósito. Nós vamos orar nesse momento. O pastor Paulo vai nos dirigir em oração e orar pelas famílias, orar pela igreja, orar pelas congregações, orar para que Deus possa, mesmo distanciados como estamos, Deus possa se mover de modo sobrenatural sobre o teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Curva a tua cabeça, vamos juntos. Pai, nós reconhecemos aqui nessa noite, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor. Dependemos do Senhor para andar, para respirar nesse momento difícil agora, Deus. Dependemos do Senhor, Senhor, na nossa vida financeira. Dependemos do Senhor, ó Deus, no nosso casamento, na nossa família, dos nossos filhos. Reconhecemos, Pai, precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Guarda os Teus filhos agora, Senhor. Guarda eles, como o próprio Jesus nessa oração fala, Senhor. Eles são meus, o Senhor me destes. Pai, que no nome de Jesus, ó Deus, cada família que está nos ouvindo nesse momento, tenha esse discernimento, Senhor, dos tempos, e entendam que o tempo agora é do Senhor, mas é o tempo do Senhor e você e eu e cada um de nós que estamos aqui. Guarda os teus servos, ó Deus, que estão espalhados, Senhor, nessa região. Ó Pai, lá em Bebedouro, sim, em Jardinópolis, Deus. em Sim, Altinópolis, Senhor. ó Deus, em Os Guará, irmãos de Brasília, papai, Deus. em Brasília, meu Aleluia. Deus, esse Serrana, sertãozinho, Pai. Serrana, Senhor. Oh, Curitiba, Deus, Deus, Curitiba em nome de e Jesus. quantas outras cidades, Senhor, espalhadas pelo Sim, mundo, Pai, em que teus Altinópolis, servos estão lá, Senhor, para ouvir Cada a tua igreja, palavra, cada congregação. para serem igreja Deus, viva os do irmãos estão Senhor. no Japão, na É Itália, momento de Irlanda do sermos Norte, igreja Tailândia. viva, é momento de Os irmãos clamarmos, do céu é que momento se de encontram em Portugal, colocarmos a nossa nos fé em Estados ação Unidos, meu e Pai, crer que o os irmãos Senhor que têm está no se investido e comando de todas as semeado, coisas. Senhor, nessa Pai, obra. traz o teu Alcance sobrenatural, famílias, Deus, Aleluia. sobre as nossas Deus, em nome famílias de agora, Jesus. Senhor. Traz o teu sobrenatural Transforma, sobre cada Pai, família que está em nos nome de ouvindo. Jesus, Traz, Pai, Senhor, a provisão. Traz a cura agora nesse Aleluia. instante. O Senhor é o Deus que Aleluia. sara. O Senhor é o Deus que cura. É o Deus que transforma. E nós cremos no Senhor, ó Deus.
todo espírito de incredulidade, de desânimo, que tenta nos afetar durante esses dias, nós já repreendemos agora, não aceitamos sobre as nossas casas, e que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, ó Pai. Traz a cura agora, Senhor, aquele que está doente, que está no leito agora, Senhor. O Senhor é o Deus que sara, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos a Ti, Amém. Confiamos em Ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Eliel, eu quero que o senhor ore pelos nossos governantes. A Bíblia diz que para a gente ter uma vida em paz, nossa obrigação como cristãos é orar pelos nossos governantes, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz. Nós vamos aplicar esse princípio. Ore pela cidade onde aqui nós estamos, em Ribeirão Preto. Ore pela nossa nação. Esse momento desafiador, nação dividida, inflamada, para que Deus possa intervir dos céus. Uma oração eficaz. Em nome de Jesus. Oh, papai. Deus, nós te louvamos, ó Pai. Sim, meu Deus. E nós sabemos, ó Pai, que a sua palavra diz que tu estás sentado no trono. Oh, meu Deus. Mas em momentos específicos, Senhor, tu se levanta. Ah, Deus, e quando tu se glória. levanta, é para fazer algo de extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Cremos nisso, E Senhor. nesse tempo, Pai, nós, Levante-se, Senhor, do seu o trono. mundo, Senhor, precisa, O Senhor, Espírito de Deus. da tua atuação milagrosa, Abrevia, Senhor, santificadora, esse tempo, Deus. saradora, Pai. Em nome de Jesus. Pai, estende suas mãos, Senhor, sobre a nossa nação, Oh, Deus. sobre o Sare a Congresso, nossa Senhor. nação. Os governantes, Nós quebramos meu toda a Deus. divisão, Sim, toda a meu Pai, crise em nome de política. Jesus. Quebra todo o ego, Senhor. Ah, Espírito de Disputa Deus. de poder, orgulho, soberba, Ah, Tu és perversão, santo, santo. toda dureza de coração. Tu meu podes, Senhor, mover, porque tudo pertence a Ti, Senhor. Nada se levanta sem a Tua permissão. Nada se faz sem a Tua palavra. É Deus. Nada se levanta sem se transforma Tu a não nossa falar para levantar. E Senhor, nada tira se reis abate e sem coloca Tu não abater, reis. Deus. O Senhor abate reis e levanta Tu reis. tens Deus. todo o poder, ó Pai. Tudo está nas tuas mãos. E nós pedimos O nesta coração do noite, rei nas tuas Senhor, mãos é que Tu como visite, águas, Pai, Senhor, inclina- Brasília. Visite, Senhor, os 23 Sim, estados, o meu Pai, Distrito Federal. em nome de É, Pai. Visite a cada município, Senhor, de cada estado, Pai. Senhor, estado de Aonde São está Paulo, tendo, Senhor, meu Pai. guerras, onde as pessoas estão se 150 dividindo, cada uma, municípios, Senhor, do onde pessoas estão estado, temerosas, ó Pai. os prefeitos, Nós quebramos, ó Pai, todo espírito vereadores. do medo, as notícias que vêm amedrontando pessoas, ó Pai, deixando pessoas de cama, Sim, amedrontadas, meu Deus. deprimidas, depressivas, suicidas. Oh, Pai. Nós quebramos agora Sim, todo meu Deus. principados e potestades e dominadores do mal, Senhor, que tem influenciado essa nação. Reina, Senhor, através da vida da Tua igreja, que não fechou as portas. É ó Pai. verdade, Jesus. Fortaleça a tua igreja. Reina, Senhor, sobre a vida da Tua igreja que está Portas do inferno atuante. não prevalecerá. Reina, Deus. Senhor, sobre a vida da Tua igreja Não que tem prevalecerá. relevância nesse país, nesse estado, nessa Levante uma cidade. igreja madura, Reina, sábia, Senhor. Deus. Reina forma com eficaz. poder. Reina com glória. Reina, Senhor, com misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, como o Senhor disse aqui na sua palavra, Deus, que Aleluia. nós, juntamente contigo, precisamos te conhecer mais, conhecer o teu nome, fazer o teu nome conhecido, entrar nesses lugares, nas Aleluia. regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Espírito de discernir essa batalha, discernir esses tempos. Abra o nosso entendimento, amplia a nossa visão para esses dias, ó meu Pai, e que possamos ter agudez na nossa nós te oração, adoramos, que podemos ter focos nas nossas orações, que Deus. possamos ter uma mira clara e uma eficácia como um justo nas tuas mãos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, é poderosa e eficaz. Pai, nos dê palavras certas, que o teu Deus. Espírito Santo nos direcione nas nossas Aleluia. orações, nas nossas intercessões. Eu quero orar por cada crente em Cristo Jesus, por cada pastor, cada família pastoral, pelos cristãos dessa cidade. Levante uma igreja forte, uma igreja temente
temente ao Senhor, uma igreja que anda no temor do seu nome, que discerne os tempos e as batalhas, o modo e o agir do Senhor com sabedoria, nos dê sabedoria do alto nessa noite, Senhor, como crentes em Cristo Jesus, Pai. Levante uma igreja militante, levante uma igreja, Senhor, que avança contra as trevas, contra o reino do mal, que entende que a batalha no mundo espiritual, que se coloca nessa brecha, meu Pai. Oh, Deus, não permita que a injustiça social domine essa cidade. Oh, Pai, ajude os desfavorecidos, os fracos, oh, aqueles que estão oprimidos nesse momento. Oh, veste os que estão nus. Veste, dê comida aos que têm fome, Pai, dê água aos que têm sede, veste aqueles que estão com frio, meu Pai, levante os mantenedores, os generosos, para esse tempo, meu Pai. Assim nós entregamos esse tempo de intercessão nas Tuas mãos, Senhor, abençoando cada família, abençoando a Tua igreja e o Teu povo, Pai. Assim oramos, Pai, por cada vida e cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você encerrasse esse tempo aí de 10, 15 minutos ainda em oração com a sua família. Converse entre vocês. Fale aquilo que o Espírito Santo colocou de impressão no coração de vocês. É o discernimento da oração. Não perca a oportunidade de todas as vezes que vocês orarem intercessoriamente, de discernir o espírito da oração. Cada oração tem um discernimento espiritual. Então, para a sua casa, para a sua família e agora, onde você está, eu peço que você separe esses 10 minutos próximos e que vocês conversem. E qual a impressão que o Espírito coloca aí no coraçãozinho de vocês, para vocês levantarem uma intercessão para a família de vocês. De repente, vocês vão ter que orar por cura. De repente, por libertação de alguém da sua casa. De repente, vocês vão ter que orar por um ânimo novo aí na família. De repente, vocês vão ter que orar para que cesse toda a praga que está assolando o lar de vocês, a casa de vocês, o município de vocês. De repente, Deus vai colocar no coração de vocês intercederem para que toda ação do diabo cesse contra a casa de vocês, o casamento de vocês. De repente, tem muita discussão acontecendo, confusão dentro de casa. Um fala A, o outro entende B. Agora é a hora de discernir a batalha, discernir a oração. E vocês orarem de modo específico e de modo eficaz. Que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Leal. Amém. Um abraço para o Luciano e para o Samuel e para toda a família. Deus abençoe o pastor Paulo. Um abraço para a Leila, para toda a família. Deus te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as doces consolações do bondoso Espírito Santo de Deus possa continuar conduzindo a tua oração, a tua intercessão nessa noite. Uma boa noite na presença do Pai, em nome de Jesus. Abraço.